Bom dia a todos e a todas. O Arthurito pegou um pouquinho de trânsito, né, Arthurito? Mesmo vindo de moto, às vezes acaba sendo um pouco complicado, né? Bom, queria primeiro me apresentar. Eu sou Thalita Forni, do time B3. A gente está super feliz em receber vocês aqui na Arena. Estamos com o nosso ilustre Arthurito. Prazer, uma honra estar aqui falando de um tema que para mim é tão legal como investimentos internacionais. Acho que vai ser um prazer. Vocês estão me ouvindo bem? Boa, estamos ouvindo super bem, Arthurito. Tem um processinho aqui que o fone não cabe dentro do capacete, mas ele está nos ouvindo, a gente está ouvindo ele super bem. Queria também agradecer a presença da BlackRock aqui com a gente. Cristiano, muito obrigado por estar aqui hoje. Agradeço, pessoal. Tenho certeza que vocês vieram me ver. Muito obrigado por terem sido. Eu acho que vai ser um papo bem bacana aí. Espero que seja um papo bem descontraído. Para a gente falar um pouquinho aí sobre investimentos internacionais, como diversificar. E esse trabalho fantástico que a B3 vem fazendo para ajudar os brasileiros a atingir os objetivos financeiros investindo internacionalmente. Boa. Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que investir no exterior há poucos anos atrás, e olha que eu não estou falando muito longe, tá? Coisa de 6, 7 anos atrás, parecia algo muito difícil para o investidor brasileiro, né? Tinha que abrir uma conta lá fora, mandar dinheiro, não era pouco dinheiro. Essa realidade ela mudou completamente, né? A B3 ela disponibiliza hoje para o investidor brasileiro um acesso muito fácil aos principais investimentos internacionais. E aqui eu estou falando tanto de investir em empresas lá fora, né? Empresas listadas lá fora, como Apple, Amazon, Nvidia, etc. Mas também os principais ETFs que são negociados nas bolsas lá fora, né? Então, através da B3, o investidor tem acesso fácil. Fácil por quê? Porque você não precisa abrir uma conta no exterior para investir. Você consegue, através dos ETFs internacionais e dos BDRs de ETF, acessar esses mercados como se fosse uma compra de ação. Então, você não precisa fazer remessa de recursos lá fora, conversão de moeda, pagar IOF, tudo isso através do seu home broker. Você compra e vende ali os principais ativos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. No começo desse ano, a B3 lançou o índice Ibovespa B3BR+. Esse índice ele traz na sua composição, além das empresas listadas aqui no Brasil, as principais empresas brasileiras que são listadas lá fora. Então, eu queria começar aqui, Arthurito, pedindo para você compartilhar com a gente como que você viu o lançamento desse índice e como que esse índice pode corroborar com os investimentos internacionais aqui para os nossos investidores. Bom dia de novo a todos. Eu acho que esse índice é interessante porque ele muda um pouco, diversifica mais o Ibovespa, que é muito concentrado em setor bancário, commodities ali com Vale, Petrobras, com uma representatividade muito grande. Quando a gente traz essas empresas brasileiras listadas lá fora, você acaba agregando um viés de tecnologia, porque muitas das empresas que vão buscar uma listagem nos Estados Unidos têm um pouco desse componente. A gente pode citar Nubank, a própria XP, são empresas que, de alguma forma, tem poucos comparáveis no Brasil, então acho que esse índice mais expandido, ele pode ser visto como um primeiro passo num processo de internacionalização ou disposição internacional de investimentos. Então achei que foi uma ideia muito bacana e o índice ficou bem legal. Boa, obrigada, Arthurito. Eu comentei inicialmente que, além das empresas listadas lá fora, né, que o investidor brasileiro tem acesso através dos BDRs, agora tem mais uma forma de ter exposição via o Ibovespa B3BR+. Existem ETFs, tanto aqui listados aqui na Bolsa local, né, na Bolsa do Brasil, na B3, mas também lá fora. Boa parte desses ETFs tem a gestão da BlackRock. Então, eu queria trazer agora um pouco da visão da BlackRock sobre os principais ETFs que vocês têm disponíveis para negociação. Queria que você falasse um pouquinho sobre como a composição desses ETFs pode apoiar o investidor nessa exposição internacional da sua carteira. Primeiro, obrigado pelo convite. E acho que é muito importante, primeiro, só a gente voltar rapidinho do que é o BDR, né? Eu acho que a maioria de vocês deve saber, mas o BDR basicamente é o seguinte: ele é como se fosse um certificado, um recibo, tá? Hoje que é custodiado pelo Banco B3 e em parceria com a BlackRock, a gente faz a listagem de grande parte da nossa plataforma global localmente. Então, só para vocês terem ideia, a BlackRock hoje tem mais de 1.300 ETFs globalmente
E nessa parceria junto com a B3, a gente conseguiu trazer 152 desses ETFs como os BDR de ETF. Então, eu até trouxe aqui para poder ficar mais ilustrativo e visual para vocês. Parece uma tabela periódica. Quem odeia química, não se afaste disso, que é muito mais legal do que química. Mas aqui mostra, basicamente, um monte de coisa que a gente não consegue investir ainda aqui no Brasil. Tá? E aqui a gente começa a falar um pouco sobre a importância da diversificação internacional. A gente sabe da importância que a B3 tem para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, mas se você olhar hoje, quantas empresas que vocês acham de biotecnologia que tem listado aqui no mercado local? 0. Cloud Computing? 0. Baterias elétricas? 0. Inteligência artificial? 0. Então, quando a B3 se propôs, né, lá no final de 2020, em parceria com a BlackRock, a trazer esses BDR de ETFs, é para a gente poder dar exposição a vocês, a várias das teses que vocês já gostariam de investir, mas que a gente não tem a possibilidade localmente. Com isso, você amplia a sua fronteira, você fica menos exposto ao mercado local, né? A gente vive o mercado local, então a gente sabe que qualquer impacto no mercado local impacta o nosso bolso. Então, acho que a grande oportunidade, quando a gente monta essa parceria entre BlackRock e B3, é dar a possibilidade do investidor brasileiro ampliar as fronteiras e não ficar tão concentrado em histórias do mercado local. Obrigada. Acho que pegar um pouquinho desse gancho e trazer um pouco de números para vocês, né? Hoje a gente tem na B3 mais de 1.000 BDRs disponíveis para negociação, tanto ETFs quanto empresas listadas lá fora, né? Ações de empresas listadas lá fora. Falando em volume financeiro, mais de 500 milhões de reais negociados diariamente. E aqui, por que esse dado é importante, gente? Porque quando a gente consegue aumentar a liquidez desses ativos, o investidor ele incorre em menos custo de liquidez. O que é o custo de liquidez? É você conseguir entrar e sair das suas posições com tranquilidade. Ou seja, sem pagar um spread alto, você consegue transformar rapidamente dinheiro em investimento e investimento em dinheiro. Então, isso é muito importante. A B3 investe muito em desenvolvimento da liquidez através dos programas de formador de mercado, que estão sempre em tela, com obrigações em tela para que vocês consigam comprar e vender os ativos. E aí, um outro dado legal, que eu queria até compartilhar aqui com o Arthurito, é que hoje a gente já tem mais de 1.200.000 investidores que aplicam e investem no mercado internacional através dos produtos da B3. E aí, Arthurito, pensando um pouco aqui na sua carteira, né? Eu queria que eu sei que você é um cara assim mais discreto, você não quer muito mostrar a sua face, mas conta pra gente como que está a diversificação da sua carteira, do seu portfólio internacional e o que faz sentido aqui para a gente compartilhar com os investidores, pensando numa estratégia mais de médio e longo prazo. Olha, eu acho que, falando um pouco da minha carteira, ela hoje tem algo entre 20% a 25% de investimentos no exterior. Esse percentual dividido em equities, renda variável e um pouco de renda fixa. No passado mais recente eu agreguei também, mas o percentual exato vai variar muito de pessoa para pessoa, dos objetivos que a pessoa tem para aqueles recursos, se ela de repente vai tentar fazer um alinhamento de ativos e passivos, né, que eu quero dizer, se ela tem um plano futuro que envolva gastos em moeda forte, então ela pode fazer o alinhamento disso através de investimentos lá fora. E eu acho que os principais benefícios, acho que além da exposição a teses que a gente não tem aqui, é uma proteção a risco Brasil, né? Muita gente fala, putz, vou investir lá fora, mas putz, o dólar oscila, né? Na verdade, quem oscila é o real, não é o dólar, né? Então, assim, é importante a gente ter parte do nosso capital atrelado à moeda forte, e a gente pode capturar os benefícios dessa valorização ou se proteger de um efeito de desvalorização do real por meio desses instrumentos e aos poucos acessar outras estratégias e outras classes de ativos. Então acho que você conseguir fazer isso por meio de BDRs, seja diretamente BDRs de ações lá fora que hoje são cada vez mais comentadas, né? Eu tenho um perfil no Instagram, vejo muito o movimento dos investidores se manifestando na internet. Por exemplo, o balanço da NVIDIA é um marco. Eu acho que mais gente postou a respeito, acompanhou o resultado da NVIDIA do que o resultado de algum grande banco local ou da Petrobras, por exemplo. Então, há muito interesse.
e as pessoas conseguem experimentar isso, se expor a isso com a praticidade de não ter que acessar outra plataforma, problemas com tributação, remessas. Então acho que o BDR acaba ajudando muito nesse processo de democratização dos investimentos internacionais. Obrigada, Arthurito. E aí, pensando aqui um pouco, você como um influencer de sucesso aqui no Brasil, quem dirá internacionalmente também, conta pra gente um pouco do seu papel na educação, né? Como que você consegue, com toda a rede que você tem ali de investidores que estão te acompanhando, como que é esse processo de ensino, de divulgação, de apoio ao investidor que está começando agora? Eu acho que o papel dos influenciadores é importante porque hoje em dia, em qualquer segmento, um dos principais ativos é a atenção das pessoas, né? Então, se a gente olhar nosso iPhone, o tempo que a gente passa em rede social, ele é cada vez maior. Então, se a gente puder, pelo menos, otimizar parte desse tempo aprendendo alguma coisa ou consumindo algum conteúdo que vai edificar de alguma forma nosso conhecimento, é muito bom. Eu acho que eu acabo, de alguma maneira, contribuindo, às vezes até com um conteúdo mais bem-humorado ou com um meme, eu consigo despertar atenção em relação a um tema. Então a pessoa, eu capto a atenção dela ali a respeito de um tema e desperto o interesse de ela abrir o Google ou o ChatGPT e procurar mais a respeito. Então eu acho que o papel do influenciador é, em muitos casos, participar ativamente desse processo de education do investidor, mas em muitos processos ele é um grande gerador de lead para o mercado em geral e para as fontes de conhecimento tradicionais, né? Então você acaba engajando o cara a fazer um curso de certificação, você engaja o cara a procurar um paper e ler mais a respeito de investimentos em biotecnologia. Então acaba complementando esse ecossistema e trazendo mais gente para próximo do mercado financeiro. Muito bem. Bom, vamos lá. Cristiano, o que você enxerga como hot trends aí para o mercado internacional? O que o investidor deveria ficar atento como próximo passo para ele colocar na sua carteira? Bacana. Hoje a BlackRock trabalha com 3 teses principais e a gente sabe que o mercado é muito dinâmico. Mas antes de falar dessas 3 teses, né, uma das coisas que eu acho que é mais importante é a gente falar, quer dizer, o Arthurito comentou aqui uma coisa que eu achei bacana. Hoje a gente aprende completamente diferente de 5 anos atrás e é completamente diferente de 10 anos atrás. Tá? Então eu acho que esse dinamismo, tá, educacional, né, acho que está mais que provado que, por exemplo, tornar as coisas mais visuais, que nem eu mostrei aqui, né, esse engajamento nas redes sociais, você montar vídeos curtos, textos curtos, coisas mais diretas, facilita a absorção do conhecimento. Né? E aí, quando você traz uma pitada, por exemplo, de humor, né, eu acho que é uma forma de a gente aproximar as pessoas para o mercado financeiro. Então, fico super feliz em saber que o papel dos influencers é em ajudar esse propósito aí dentro do mercado financeiro. Então, primeiro ponto. Segundo, eu falei um pouco aqui sobre biotecnologia, inteligência artificial. Antes de falar das 3 principais tendências, a BlackRock ela, usa um termo que é as megaforças. Tá? Então, basicamente são coisas estruturais que estão acontecendo, que vão mudar o mercado daqui para frente. Né? Eu falei, por exemplo, de inteligência artificial. Não necessariamente você precisa investir na empresa de inteligência artificial. Tem várias empresas que estão melhorando por causa da inteligência artificial. Os bancos hoje são mais produtivos. Eu, por exemplo, hoje, antes me perguntavam assim, olha, Cristiano, você consegue mandar um texto explicando um pouco, por exemplo, sobre o Itaú para um gringo? Hoje você entra, a BlackRock já incorporou dentro da empresa, eu escrevo literalmente assim, monte um perfil corporativo do Itaú. 5 segundos, dá pronto 3 páginas, que antes eu precisava ficar buscando na internet, copiando. Ou seja, eu ganhei mais tempo para fazer outras coisas. Tá? Então, as mega forças que eu comentei com vocês, a inteligência artificial, a gente comentou aqui sobre biotecnologia, desenvolvimento demográfico, então tem várias formas da gente conseguir capturar isso, e isso não é um tiro de curto prazo, tá? Então eu já convido vocês, blackrock.com.br, a gente produziu um monte de material educacional, contando um pouquinho de como que você navega essas tendências. Entrando lá, vocês conseguem ver, tem essa tabelinha periódica também, que não é de química, tá? Então acho que vocês conseguem já começar a entender um pouquinho do que a gente tem na cabeça, pensando no longo prazo. As 3 principais tendências que eu comentei são uma coisa que provavelmente a maioria dos brasileiros hoje não investe. Japão.
tá? Hoje, o Japão, durante muito tempo, nos últimos 25 anos, a taxa de juros foi negativa, as empresas ficaram super capitalizadas, você teve uma reforma corporativa muito grande, os valuations estão comprimidos e a gente vê como uma das grandes oportunidades globais ações japonesas. Segundo, que eu acabei de comentar com vocês, inteligência artificial e, consequentemente, mercado americano. Você pode fazer isso via o próprio S&P, né? Você tem aqui, por exemplo, o IVVB11, né, listado pela B3, você tem o BIVB39, que é o BDR GTF também, do S&P 500, e você tem aqui nessa cartilha que eu comentei com vocês, mais de 30 opções dentro do mercado americano de navegar o mercado americano como um todo, que vai ser influenciado pela parte de inteligência artificial. Por quê? Porque, basicamente, os Estados Unidos está liderando, né, todo esse processo de inteligência artificial. E acho que a coisa mais importante é, quem lembra o que aconteceu com as empresas de tecnologia de 2017 até 2022, o pessoal ficava assim, tem uma bolha, não é hora de comprar, subia mais, subia mais, subia mais. O que acontece é o seguinte, quando você tem uma mudança estrutural muito grande no mercado, que é no caso da inteligência artificial, você não pode comparar os múltiplos com o passado. Você tem que pensar para o futuro. Então, economia americana é a nossa segunda tendência. E a terceira, né, que é bem bacana, porque a B3 trouxe, no ano passado, ajudou a gente a trazer, em parceria com a BlackRock, os ETFs de renda fixa, é que o pessoal está chamando lá fora de higher for longer. Ou seja, são juros mais altos por um período prolongado. Só para a gente ilustrar, de 2009 até basicamente 2021, era muito chato falar de renda fixa global, porque era basicamente 0,5, quando você tinha que tomar risco, 2, 3, ou você ia para o high yield, né, ou você ia para os mercados emergentes, e aí a gente está falando de 5, 6%. Agora, a conversa começa em 5%, tá? Você tem 6, 7, você não precisa incorrer muito risco, eu estou falando de papéis investment grade, você pode correr um pouquinho mais de risco, ir para high yield. Então, o higher for longer não vai ficar tão longer, tá? Então, a gente tem aí mais 1, 2 anos para poder aproveitar essa oportunidade. Você pode fazer de várias formas, você pode comprar não só o ETF, você pode travar uma taxa. Eu acho que assim, tem muitas oportunidades, mas essas são as 3 principais teses da BlackRock. Que baita aula. Obrigada, Cristiano. Bom, e você, Arthurito? Quais são as hot trends? Tirando o beach tennis, Tomorrowland, que a gente já sabe que você gosta bastante, mas quais são as hot trends aqui de investimento que você gostaria de destacar para o nosso público? Olha, olhando o mercado internacional, que é o que a gente está comentando mais nesse painel, quando a gente olha as big techs, valuations estão bem esticados, é muito difícil apostar contra, tentar estabelecer um teto para empresas como a Nvidia, mas olhando lá para fora eu vejo muita oportunidade em um grupo de ações mais de small caps americanas que podem passar por um rally aí interessante em um momento de economia americana mais pujante. Eu acho que olhando no ambiente de commodities, eu gosto muito da tese de urânio já há algum tempo. É algo que eu vejo com muito potencial de médio prazo. E pensando em geografias, a gente comentou de Japão, eu gosto muito de Índia, eu acho que tem muito potencial também. Tem valuations mais caros atualmente, mas eu acho interessante. Agora, o que é incontestável é que, independente da profundidade de conhecimento que cada um tenha, ou de apetite de risco para olhar coisas mais específicas, cara, é impossível você não ter algum nível de exposição ao S&P 500, que é o índice principal da Bolsa Americana, dentro do teu portfólio. Seja no percentual que for, precisa ter. Acho que assim, é o principal ativo, né? Claro, se a gente Deixa eu pegar aqui um pouco essa, Arthurito. Já aproveitando essa dica, na B3 a gente tem o micro S&P, está disponível para negociação. É um dos índices, um dos contratos futuros mais negociados que a gente tem. Tamanho de mini contrato, então bastante acessível aqui para pessoa física. Além disso, tem uma série de ETFs que tem essa exposição internacional, Bolsa Americana, também disponível por aqui. Aqui atrás, ó, IVVB11, ó, a camisa, tá? Bom, além dos ETFs da BlackRock, nós temos outros ETFs também disponíveis, né, com essa mesma exposição. Mas acho que você pegou um bom ponto, né? Então o investidor, se ele quer ter uma exposição internacional, na B3 ele consegue ter acesso através ali de tanto de contrato futuro, tem opções também, e os principais ETFs listados aqui, ou BDRs de ETF, que também dão acesso ao mercado internacional.
Pode seguir, Arthurito, era só um complemento aqui. Não, era a minha finalização, para concluir dizendo que, independente da tese que o investidor tenha mais afinidade, pensando de uma maneira estrutural, é importante ele ter uma exposição diversificada via índice no principal mercado acionário do mundo. Muito bom. Bom, pessoal, a gente já vai caminhando agora para o final. Eu sei que a gente falou bastante coisa, vários diferentes ativos que dão acesso ao mercado internacional. Pode ser uma sopa de letrinhas, mas tem um jeito muito fácil de comparar os investimentos. Dentro do Bora Investir da B3, existe um comparador de investimentos que você pode comparar tanto ETFs locais quanto ETFs internacionais, BDR GTF, é uma ferramenta super simples e prática que vai mostrar para o investidor quais são os principais indicadores daquele ativo. Então acessem o Bora Investir, entrem em contato também com seus assessores, tem condições de dar as melhores recomendações para vocês. E aí, caminhando aqui para o final, queria pedir para o Cristiano fazer suas considerações finais, trazer ali qual seria a dica de ouro para o investimento internacional e depois, na sequência, o Arthurito, por gentileza. Dica de ouro agora para a gente encerrar. Bom, primeiro, obrigado novamente. Primeiro, só rapidamente, eu queria convidar depois vocês a irem no stand da BlackRock, lá a gente pode falar um pouquinho mais, tá? É só você procurar esse pessoal aqui, tá vestido que nem Teletubbies hoje, tá vendo? Pessoal que, esses Teletubbies que estiverem espalhados aqui na feira são da BlackRock, com a camisa iShares, fiquem à vontade para bater um papo com os Teletubbies. A dica de ouro para mim chama-se consistência, tá? Todo mundo que teve consistência investindo internacionalmente atingiu seus objetivos financeiros. Eu comentei com vocês da importância que a BlackRock dá em pensar em bem-estar financeiro de longo prazo, tá? Então, se é comprar uma casa, pagar a faculdade, pensar na faculdade dos filhos, se é atingir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto milhão, uma coisa que eu falo para vocês é tenham consistência nas teses de investimento. E ter consistência é muito difícil, tá? A gente tem mão nervosa. A gente começou a cair, a gente quer resgatar, a gente quer liquidar a operação. Então pensem, comecem, estabeleçam os objetivos de vocês, utilizem toda essa parte educacional. Thalita estava falando de todo o processo educacional que a B3 investe. A B3 investe muito no processo educacional, a BlackRock também. E tenho certeza que se vocês tiverem a consistência e que vocês consigam incorporar investimento internacional, porque no momento em que der uma dor de barriga no mercado local, se todos os seus ativos estiverem na mesma cesta, vocês sabem o que vai acontecer. Então é importante que aos poucos, e outra coisa, não precisa ser da noite para o dia. 1%, depois 2%, 3%, estuda uma tese. Né? O Arthurito trouxe aqui, por exemplo, Índia. Quem aqui já teve uma conversa sobre Índia? Cara, Índia é das grandes potências demográficas do mundo, ultrapassou a China em termos de população. México, por exemplo, nearshoring, muito próximo dos Estados Unidos. Gente, para de pescar no aquário, vai pescar no oceano. Tá? Eu acho que essa é a mensagem que eu queria entregar. Boa, obrigada. Vamos lá, Arthurito, qual seria a sua dica de ouro aqui para os nossos investidores? Eu acho que para fugir de uma recomendação de ativo que a gente até já comentou brevemente, né, Índia, outros temas, claro que tecnologia seria o principal tema transversal e que tem muito potencial de complementar uma estratégia de investimentos Brasil, considerando a nossa carência de ativos na Bolsa Brasileira. Tem empresa tech na Bolsa Brasileira, mas, enfim, não vamos entrar muito nisso, mas não é tech. Agora, uma dica estrutural que eu vejo, ouço muita gente falar e muita gente tentando acertar você está investindo em ativos lá fora, você não é um trader de câmbio. Então essa coisa de tentar acertar o timing ideal para internacionalizar investimentos é muito ruim. A consistência é a palavra-chave. Então, dentro do que é aquela cartilha de investimentos, de você tentar manter uma regularidade nos aportes, dentro desse aporte, o percentual que você vai designar para investimentos lá fora tem que se manter independente da oscilação do câmbio. E mesmo que isso seja feito por meio das BDRs, que a gente falou aqui bastante, desconsidere o câmbio, mantenha a consistência e seja fiel ao percentual de exposição que você pré-estabeleceu àquela classe de ativos. Eu vejo muita gente esperando um suposto momento ideal para fazer esse movimento
e acaba se dando mal. Então acho que é uma dica bacana. Ou até esperando ter muito dinheiro, né? E esse ponto é importante. O investidor sempre fica assim, não, mas quando eu conseguir juntar esse dinheiro, quando eu tiver essa grana, eu vou investir. Gente, esse quando não vai chegar nunca. Sinto lhe dizer. Então começa agora, né? Existem ETFs e BDRs que você consegue acessar com menos de R$100. Então começa a construir esse investimento internacional na sua posição, que eu tenho certeza que seguindo a consistência, acreditando na sua tese, considerando esses fatores, como o Arthurito bem colocou, a gente vai sair do outro lado e ter uma boa rentabilidade na carteira. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Arthurito. Obrigada, Cristiano. Obrigada, BlackRock. A gente está muito feliz. Obrigada a todos por estarem aqui. Obrigado, pessoal. Valeu!